Você já imaginou um tempo em que seres enigmáticos habitavam a Terra, pessoas que viveram por séculos e até gigantes que caminhavam entre nós? Estamos falando da era antes do dilúvio bíblico, um período repleto de mistérios e avanços surpreendentes. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos primórdios da humanidade, onde descobriremos como viviam, no que acreditavam e os segredos desse mundo quase esquecido. Fique conosco e desvende essa intrigante história. Esse período está descrito na Bíblia, especialmente nos primeiros capítulos de Gênesis. Segundo as Escrituras, a humanidade dessa época alcançou grandes avanços, mas também se afundou em pecado e corrupção, o que levou ao julgamento de Deus. Para compreendermos melhor esse período, é essencial começarmos com Adão e Eva. Após serem expulsos do Jardim do Éden devido à desobediência, eles se estabeleceram e tiveram vários filhos e filhas, iniciando assim a população humana na Terra. O primeiro filho mencionado é Caim, que entrou para a história não apenas como o primogênito de Adão e Eva, mas também como o responsável pelo primeiro homicídio registrado. Movido por inveja e raiva, ele assassinou seu irmão Abel. Como consequência desse ato, Caim foi amaldiçoado por Deus e tornou-se um errante. Estabeleceu-se na terra de Nod, onde construiu uma cidade, a qual deu o nome de seu filho, Enoque. Este relato indica que, desde os primórdios, os seres humanos possuíam a capacidade de organizar-se em comunidades e desenvolver estruturas sociais complexas. A fundação de uma cidade por Caim sugere um nível significativo de avanço em termos de planejamento e construção, contrariando a ideia de um desenvolvimento humano lento e primitivo. Os descendentes de Caim foram responsáveis por diversas inovações culturais e tecnológicas. Jabal, por exemplo, é citado como o pioneiro na criação de gado e na vida nômade, indicando o início da pecuária e do nomadismo. Seu irmão, Jubal, destacou-se na música, sendo descrito como o pai de todos os que tocam harpa e flauta, o que aponta para o desenvolvimento de instrumentos musicais e da expressão artística. Outro descendente, Tubal-Caim, tornou-se mestre na metalurgia, fabricando ferramentas de cobre e ferro, evidenciando um conhecimento avançado na manipulação de metais. Esses relatos demonstram que a humanidade pré-diluviana possuía um grau elevado de conhecimento e habilidades técnicas. A capacidade de trabalhar com metais, criar instrumentos musicais e desenvolver a pecuária indica uma sociedade dinâmica e inovadora. Além disso, a menção de cidades sugere a existência de estruturas sociais organizadas e possivelmente sistemas de governança. No entanto, apesar desses avanços, a Bíblia destaca que a humanidade daquela época também se aprofundou no pecado e na corrupção. Um exemplo notável é Lameque, descendente de Caim, que é mencionado como o primeiro a praticar a poligamia, casando-se com 2 mulheres, Ada e Zilá. Além disso, ele se vangloria de ter matado um homem, o que indica uma escalada na violência e na degradação moral. Outro aspecto intrigante desse período é a referência aos filhos de Deus e às filhas dos homens, em Gênesis 6:1-4. Há diversas interpretações sobre quem seriam esses filhos de Deus. Uma das interpretações mais antigas sugere que eles seriam anjos que se uniram às mulheres humanas, gerando uma descendência conhecida como Nefilins, descritos como gigantes ou heróis da antiguidade. Essa visão é apoiada por alguns textos apócrifos e por certas tradições judaicas. Outra interpretação propõe que os filhos de Deus seriam descendentes da linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem ímpia de Caim. Nesse contexto, a união entre essas 2 linhagens teria levado à corrupção espiritual e moral da humanidade. Essa visão enfatiza a mistura entre os justos e os ímpios como a causa da depravação generalizada. Independentemente da interpretação adotada, o texto bíblico enfatiza que a maldade humana atingiu um ponto insustentável. Gênesis 6:5 afirma que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa corrupção generalizada levou Deus a decretar um limite para a vida humana, estabelecendo que seus dias seriam de 120 anos, e posteriormente decidiu enviar o dilúvio como forma de purificar a terra. Contudo, mesmo em meio a tanta perversidade, algumas pessoas se mantiveram fiéis a Deus. Abel, por exemplo, é lembrado por sua fé
e por oferecer um sacrifício agradável a Deus. Enoque, outro descendente de Adão, teve uma comunhão tão profunda com Deus que andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, indicando que ele foi levado por Deus sem experimentar a morte. Noé é outro exemplo de retidão nesse período. Descrito como homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus. Devido à sua integridade, Deus o escolheu para uma missão especial: construir uma arca que abrigaria sua família e representantes de todas as espécies animais durante o dilúvio. A construção da arca, seguindo as instruções detalhadas fornecidas por Deus, demonstra o conhecimento técnico e a capacidade de organização presentes naquela época. A era pré-diluviana, portanto, foi marcada por contrastes significativos. Por um lado, houve avanços notáveis em diversas áreas do conhecimento e da cultura. Por outro, a crescente corrupção e depravação moral levaram ao julgamento divino. O dilúvio serviu como um reinício para a humanidade, preservando apenas Noé, sua família e os animais na arca. Após o dilúvio, a Bíblia relata que a humanidade começou a se multiplicar novamente, e os descendentes de Noé repovoaram a terra. No entanto, os desafios morais e espirituais continuaram a surgir, levando a novos episódios de desobediência e afastamento de Deus, como a construção da Torre de Babel. Em suma, o período pré-diluviano oferece lições valiosas sobre a natureza humana, a capacidade de inovação e os perigos da corrupção moral. A narrativa bíblica desse período serve como um lembrete da importância da fidelidade a Deus e das consequências do afastamento de seus caminhos. Agora queremos saber sua opinião. O que você acha do mundo antes do dilúvio? Deixe seu comentário. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.